Obrigada, senador. Bom dia a todos e todas. Só para explicar essa ordem, é que nós pensamos num roteirinho, eu apresentaria a comissão, Regina o relatório, os demais falariam dos casos, o Gilney a relação com a Comissão Nacional da Verdade, então a gente achou que fica mais didático aqui para o nosso trabalho. Mas, em primeiro lugar, saudá-lo, senador, e demais presentes aqui, os meus companheiros e companheiras de mesa, para esse momento que, para nós, é de revertido primeiro, de uma emoção muito grande, porque precisamos confessar que ver esse livro pronto, aqui, publicado, editado, nos encheu de emoção. A todos nós que chegamos aqui e nos deparamos com ele, porque ele é fruto de um trabalho coletivo, de um esforço bastante singular, especialmente dos pesquisadores e pesquisadoras que se dispuseram a se juntar aos movimentos sociais do campo, à iniciativa que foi tomada para compor esse relatório. E, especialmente, lançar esse relatório no dia de hoje para quem tem nervos fortes e acredita na confluência do universo e do destino, para fazer com que seja exatamente nesta data que nós estejamos sendo chamados aqui para lançar esse relatório, né? Nessa data tão significativa, que nos assusta por um lado, nos estimula por outro, nos deixa, às vezes, perplexos, mas, ao mesmo tempo, certos de que é preciso continuar resistindo para que não aconteçam mais golpes, para que não aconteçam mais torturas, para que não aconteçam mais violências e que a democracia prevaleça. Então, eu acho que esse é um primeiro sinal, um primeiro momento muito simbólico, emblemático até da coincidência desta data com o lançamento, ou desse período histórico com o lançamento deste relatório que trata das violações de direitos humanos sofridas no campo de 1946 a 1988. E para dizer como é que nós chegamos até aqui, né? Nós, em agosto de 2012, depois de um período longo, uns 2 anos de preparação, de organização, de reflexões dos movimentos sociais que estão presentes no campo, houve uma iniciativa de realizar um encontro unitário destas forças de movimentos sociais que estão no campo. Foi um momento singular, porque se comemorava os 50 anos do primeiro Congresso Camponês, que também foi realizado em Belo Horizonte, num esforço de articulação das várias forças políticas que estavam no campo. Naquele momento, nós, relembrando o primeiro Congresso Camponês e homenageando o primeiro Congresso Camponês, realizamos o encontro unitário dos movimentos sociais. E, neste encontro unitário, aí eu preciso fazer um reconhecimento público por um esforço e dedicação muito presente do companheiro Gilney Viana, que estava presente no encontro e estava dialogando muito sobre as questões que estavam sendo tratadas na Comissão Nacional da Verdade, nos estimulou muito naquele momento a trazer para dentro do encontro unitário a necessidade de constituirmos uma Comissão Camponesa da Verdade, para trabalhar nesse processo, tentando resgatar, tentando tirar da invisibilidade as várias violências sofridas pelos camponeses e tentar incidir no trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Acho que, sabiamente, o encontro unitário, naquele momento, em 2012, decidiu pela criação da Comissão Camponesa, com as principais organizações do campo, sociais, e que buscamos a formação de uma rede de pesquisadores e pesquisadoras que envolve hoje 34 professores e professoras diretamente, fora os demais vários outros pesquisadores que estão presentes de 16 universidades. Esses pesquisadores e pesquisadoras, num esforço, numa dedicação voluntariada, recuperaram pesquisas já existentes, complementaram pesquisas que vinham sendo feitas e construíram, então, na comissão, este relatório que a gente lança hoje. O relatório foi apresentado à Comissão Nacional da Verdade. Acreditamos
que ele exerceu um papel fundamental, porque não havia ambiente, Gilney acho que tratará disso mais, mas um ambiente que propiciasse ir tão fundo nas questões relativas aos camponeses e camponesas e seus apoiadores, como foi possível com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Desculpa, a Comissão Camponesa da Verdade. Então, mesmo com a limitação, porque são poucos os casos presentes, mesmo com as dificuldades, a gente compreende que esse foi um esforço muito necessário e que logrou um grande resultado, porque conseguiu fazer com que, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, fosse, sim, destacado a necessidade de se fazer a reparação, a recompor a memória, a verdade dos camponeses e camponesas. É importante dizer que a gente não considera que esse trabalho terminou, muito pelo contrário. Esse trabalho até aqui, tão importante, ele só nos desafia e mostra para nós, demanda para nós, a necessidade da gente reunir esforços e conseguir apoios para dar continuidade a esse trabalho, senador, que é tão fundamental para a sociedade. Os camponeses e camponesas, das vítimas todas, talvez sejam, junto com os índios, os mais invisibilizados neste processo da recomposição da memória, da verdade e da reparação. E nós, que somos organizações sociais, que estamos presentes no campo, nós sabemos desse desafio e precisamos encontrar mecanismos de superar as dificuldades para, de fato, conseguir dar continuidade a esse trabalho, continuar contando essas histórias, continuar resgatando essa memória e assegurar a reparação de todos. Meu tempo está terminando, os outros companheiros e companheiras entrarão mais no detalhe, mas eu não queria terminar isso aqui sem fazer alguns agradecimentos muito especiais. Eu não tenho delegação dos demais movimentos sociais, mas, assim, exerci um papel um pouco de animadora da comissão e queria, com isso, deixar aqui, nesse momento, como eu disse no início, de tanta emoção, de saber, assim, sabe, é como se fosse um parto difícil, muito difícil, e a gente vê o filhote aqui do lado. Então, isso é muito positivo para todos nós. Deixar um agradecimento especialíssimo, assim, mesmo, para todas as pessoas que se envolveram. Não só as pessoas que estão na rede de pesquisadores e pesquisadoras, que esses merecem, nós dos movimentos sociais teremos um agradecimento eterno, porque se não fossem eles, isso não seria possível. Mas, dentre essas pessoas, fazer um agradecimento especial ao Gilney Viana, à Regina, que está presente, ao professor Sérgio Sauer, que não está aqui, à Juliana Moretti, que está aqui presente, ao Augustinho Verte, que aqui do Senado foi quem, de fato, nos ajudou muito. Então, eu acho que parece desnecessário num momento como esse, mas para nós não. O reconhecimento às pessoas, o agradecimento verdadeiro a estas que eu mencionei e a tantas outras que tiveram presentes aqui, é necessário a gente fazer, porque nós queremos continuar essa estrada. A gente não entende que esse caminho acabou aqui. A gente quer continuar a estrada e temos certeza de que a gente vai fazer esse caminho juntos e juntas ainda, porque nós temos ainda muito que percorrer. E obrigada à Comissão de Direitos Humanos do Senado, ao senador e ao senador Paim, que não está presente aqui, mas que também, né, nos ajudou nesse processo. E vamos em frente, gente, porque as ruas nos esperam, a luta é permanente e nós temos que conseguir reforçar, construir a nossa democracia. Continua sendo ameaçada e nós todos vamos lutar por ela, para que não haja golpe e para que a gente realmente fortaleça as nossas instituições e a nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigado, Cléia. Eu imagino a emoção desse momento, mas também a sensação de acompanhar a feitura de uma história, a reconstituição de uma história tão trágica quanto a violência no campo, que se estende aos dias de hoje. Então, mostra que o Estado brasileiro é um Estado ancorado na violência contra os mais pobres. A nossa segunda convidada é a Regina Selle, a quem passo a palavra. Bom dia. Tá tudo bem? Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senador
João Capiberibe, e vou fazer algumas observações sobre o processo de condução, assim como a Anicinha já colocou, sobre o processo de construção do relatório da Comissão Camponesa da Verdade, que hoje a gente traz aqui num momento assim muito especial de ver o resultado de um trabalho realizado ao longo de mais de 2 anos, né? Porque foi um processo que foi conduzido assim, a partir de muitos encontros, de muitas reuniões, e que acaba resultando nesse trabalho que, né, até o momento dele estar pronto, aqui como a gente está recebendo, foi um processo de muito trabalho. Então, para nós, assim, é um momento de muita alegria, mas também é um momento assim que a gente reflete, né, sobre como foi esse processo. Então, a universidade, junto com os movimentos sociais e gestores públicos, e que tiveram muita sensibilidade para a elaboração do documento, e que resulta nessa publicação e nesse momento de hoje. Então, eu vou trazer um pouco de como é que foi esse processo de organização. A gente, a Anicinha também já colocou, a gente teve um processo de organização que contou com representantes dos movimentos sociais, das universidades. A gente tem mais de 40 professores e pesquisadores que participaram desse processo, e também com a participação de gestores públicos que atuaram, né, especialmente na presença do Junei, na atuação e também na coordenação do processo de como que a gente ia conduzir a escrita e a produção do relatório. Então, assim, foram momentos assim muito particulares de muitos debates, e a comissão e os pesquisadores reunidos, não é, a Comissão Camponesa da Verdade reunidos, eles trouxeram alguns elementos que foram essenciais assim, para a gente pensar como que o relatório deveria ser produzido, e que são algumas coisas que eu vou colocar para vocês. Primeiro, do ponto de vista do como é que a gente concebeu nos nossos debates, nas nossas reuniões, que foram muitas, né, num processo de ter que juntar muitos pesquisadores, muitas pessoas dos movimentos, para que o relatório fosse produzido. Então, a gente, primeiro, assim, pensar não somente na estrutura dele, né, mas qual seria a concepção teórica do relatório, não é? E aí a gente traz, foi discutido e foi bastante debatido no grupo, primeiro, qual a ideia de memória, não é? A ideia de qual memória, o que seria essa memória camponesa e qual o tratamento a dar a essa memória camponesa. Então, um dos aspectos que foi discutido e que está presente aqui no relatório é que a gente não ia dar um tratamento para a memória apenas de memória como resgate do passado, né? Esse é um entendimento do senso comum, esse é um entendimento que todas as pessoas, não é? Que a maioria das pessoas tem sobre o exercício da memória. E a gente, no processo de discussão, de escrita, de elaboração do relatório, a gente concebe a memória como um instrumento de reconstrução do passado, mas especialmente como um instrumento de reparação da violação de direitos humanos cometidas contra camponeses e camponesas, né? Esse foi um elemento central do debate. Não era só um registro dessas violações que foram sofridas, mas o objetivo principal é a reconstrução da memória, dessa memória camponesa, no sentido de retirar a invisibilidade dos camponeses e camponesas, no sentido de que essas violações elas sejam reparadas. Então, a memória, nesse sentido, ela foi discutida como um instrumento de poder, inclusive, para garantia mesmo das reparações das violações. Então, esse foi um primeiro entendimento que a gente compartilhou e que ele está presente no relatório, né? Essas reparações a gente entende como uma das recomendações principais que o relatório da Comissão Camponesa aponta, né? O relatório,
uma das recomendações essenciais, que é a reparação, né? A garantia das reparações. Um outro aspecto que também fundou e que foi bastante discutido e que a gente precisa reforçar é que o entendimento do Estado, né, da atuação do Estado. Então, esse Estado que violou direitos humanos, né, os direitos de camponeses e camponesas na sua experiência de vida, mas também uma atuação do Estado num processo de aliança assim, muito claro, e isso fica muito evidente à medida que as pessoas forem, né, lendo e conhecendo um pouco mais o relatório de como que o Estado atuou num processo de aliança muito próximo, né, do braço privado, do latifúndio, por meio de políticas públicas também, de projetos, grandes projetos nacionais, o período que a comissão, o período histórico da comissão era o período histórico da Comissão Nacional da Verdade, 1946-1988, mas houve um entendimento claro de que, pós-1988, as violações permaneceram e essas relações, as alianças estabelecidas com esse braço privado foram também... resultou em processos, né, de violência contra os camponeses de uma forma bastante clara, e esse também foi um aspecto bastante discutido entre nós, os pesquisadores, os movimentos sociais que trouxeram essas experiências de uma forma bastante enfática, que está presente no relatório, vocês vão ter oportunidade de ver. Uma outra abordagem que foi assim, momentos de muitas discussões, de todos os encontros que tivemos, foi discutir uma questão que trouxemos, que foram os casos emblemáticos, o que seria um caso emblemático, né? Então, esse também foi um momento assim, muito particular dos debates. Foram momentos aqui em que os pesquisadores trouxeram assim, situações assim, marcantes de violações contra os camponeses, e claro que todo o relatório não deu conta de abarcar esses casos, não é? Então, vocês vão ter oportunidade, com a publicação, vocês vão, por exemplo, a gente fez, na construção desses casos emblemáticos, a gente destaca aí os casos de assassinatos, de torturas, mas também casos que vão desde ocultação de cadáveres, nós vamos identificar, fazer uma leitura para vocês, relatos de torturas, mortes, desaparecimento, ocultação de cadáveres, ameaças, despejos, agressões físicas, prisões, exílios no exterior e no próprio país, destruição de bens, a perda da terra. Então, os casos emblemáticos, eles se dão em torno desses aspectos e que foram trazidos pelos pesquisadores e pelas experiências também dos movimentos sociais que estavam representados na elaboração, que estão representados na elaboração do relatório e estavam presentes no processo de debate. Então, vocês, no momento, na construção desses relatos emblemáticos, eu tenho, né, nesse momento, que é do momento do lançamento do relatório, acho que a gente não pode deixar de acentuar que nem todos os estados estão representados. Então, uma das dificuldades que a comissão teve foi exatamente isso, né, no processo de reunião e de organizar mesmo todos os pesquisadores. Então, a gente, como a Anicinha colocou, foi um processo coletivo de construção voluntária. Então, será que estados que não estão representados aqui não têm registro de violações de direitos humanos? Tem. Mas o resultado que a gente apresenta diz respeito à participação desses pesquisadores, que muitos nem estavam presentes, muitos enviaram os seus relatos de pesquisa. Eu acho que meu tempo já se encerrou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, senador, e agradecer, nesse momento, à Comissão de Direitos Humanos e na sua pessoa, agradecer a sensibilidade
por estar proporcionando a publicidade desse documento, que é um documento tão importante para o Brasil e para a sua história. Muito obrigada.